O que é que me tem afastado de alguma da comédia nacional, nomeadamente o stand-up? É a ausência de vertigem, a ausência de grito. É como aquela música 3,14 do G-Sun, feat. Sam the Kid. Logo no início, ele, a seguir ao verso gravidade faz assédio às minhas asas, mas eu não sinto vertigem nos meus gritos. Vertigem é uma qualidade associada ao grito. Os betos, por exemplo, não utilizam a palavra grito. Em seu lugar, utilizam a palavra berro. No berro não há sequer a possibilidade de vertigem. Ninguém sente vertigens no berro. Só o grito dá essa possibilidade de produzir vertigem. Só o grito pode, no limite, tornar-se um grito lindíssimo. A capacidade de nos animalizarmos e, no fim desse grito, ressurgir como uma nova pessoa. A possibilidade de gritar expõe a fragilidade do discurso elitista. Há um episódio de há uns anos em que uma família, não sei se do indiano, fala de um problema que não consegue trazer os familiares terão de sair de Portugal, rente ao André Ventura, ele que isoladamente faz o seu discurso, anda com aquela fanfarra de extremismos, mas diante de uma pessoa que está a desmoronar e que, no limite, está a expor o seu grito por extenso, fica fragilizado, abre fissuras. Quer-me parecer que o grito, que é muitas vezes o idioma do desesperado, é aquilo que quem está no topo da cadeia alimentar tenta afastar a todo o custo. Nós vivemos numa sociedade hipócrita que tenta levar a sua fantasia o mais longe possível. A nossa fantasia prospera nos arredores da nossa casa e se formos para o deserto do Saara, também queremos que a nossa fantasia nos acompanhe. A pior coisa que pode acontecer a uma pessoa dessas é dar de caras com a realidade. E mesmo quando ela aparece, arranjamos uma comitiva de maquilhadores para que ela não apareça. Mesmo os mortos não podem aparecer com o seu rosto. Temos de o maquilhar para parecer uma modelo de passarela. E esta questão do grito parece-me essencial. Eu já tinha detectado, acho que já está referenciado em algum episódio do Tertúlia de Mentirosos, o comediante Beto, mais alargável para toda a gente que pertence a essa esfera, nunca utiliza a palavra grito. Em seu lugar, utiliza a palavra berro. Seja numa música, seja numa conversa, seja num texto, não há a palavra grito. E a palavra berro não é sinónimo de grito. O berro é um grito aburguesado, é um grito domesticado, não é bem nada. Ou seja, é um levantar de voz dentro de uma comodidade. É alguém que não experienciou a catástrofe íntima. O grito é aquele idioma destrancado diante de uma situação limite. E como o regime do elitista, do Beto encartado, é uma situação conservadora, em que a regra é para manter e assim até ao infinito, mesmo que se propague o seu contrário. Daí o grito não ser acessível. E mesmo no plano prático, é-lhe ensinado que não deve gritar. O grito é coisa de pobre. O grito é um dos marcadores, tal como a roupa é, daí que os pobres acorram para comprar as melhores marcas. Já vem do tempo de Salazar. Quem estava descalço era identificado, havia logo a separação das águas, começando de baixo. Nessa altura, tal como hoje, mas hoje com mais artimanha, não precisavam de olhar as pessoas de cima a baixo, bastava vistoriar os pés, e os pés era o bilhete de identidade. Sem sapatos, pertencias à classe mais baixa, sapatos esfarrapados um bocadinho acima e assim sucessivamente. Diz-me o que calças, dir-te-ei quem és. Este é um ponto. O grito é decisivo para separar as águas. Quem grita pertence a uma classe ou a um conjunto de pessoas. Quem não grita revela o seu berço. Parece-me evidente. Mas o grito, a nível artístico, destranca muito mais coisas. O berro não destranca nada. O berro é uma festinha na porta. Se nós não temos a chave certa, usemos dinamite, usemos um pé de cabra, usemos toda a nossa fúria acumulada. O grito pode ser o primeiro arranque do desespero, mas pode ser o prelúdio ou o prefácio de uma raiva. São tudo coisas que são marcadores de uma classe mais baixa.
Quem está em cima não tem necessidade de gritar, pois não lhe falta nada. Não é aconselhado a levantar o tom, é como se houvesse um tom certo para entoar a musiquinha do privilégio, e quem destoa desse tom revela, mais uma vez, a sua condição social. Os bárbaros falam em tons mais elevados, temos de nos ouvir, ambicionamos um pouco da mente que nos ouçam. Rapidamente torna-se uma corrida aos decibéis. Subimos para cima uns dos outros, cada um com o nosso refrão de pedinchão. Mas assim nos entretemos. Nós estamos sempre à procura de qualquer coisa, mas essa coisa não chega. No verso anterior, não sinto vertigem nos meus gritos, é como se o grito tivesse sido aburguesado, gentrificado, que me serve para aquilo que eu vou seguidamente dizer. O grito, na sua gênese, tem de ter sempre vertigem. É alguém que já está muito habituado ao grito. A habituação vai almofadando até o próprio grito. No verso de cima, que é um belo verso, gravidade faz assédio às minhas asas. Parece-me que este confronto também é decisivo no capítulo da arte, na comédia. Tem de haver um confronto entre as nossas asas, que podem ter sido herdadas do berço ou conquistadas, pena a pena. Nós fomos, aos poucos, criando o nosso cadáver esquisito. Olha, é o que se arranja, esta quimera mal amanhada. Eu agora não vos sei dar um exemplo, mas há aves que, embora sejam aves, para levantar voo, se tivéssemos que apostar, se nós nunca tivéssemos visto aquela ave a voar, diríamos, isso é infrutífero, não vais conseguir, mas ela lá consegue. Tanto no levantar voo como na queda, ela só é graciosa no voo, a levantar e a despenhar-se, que é mesmo esse a rabola, aquilo foi pensado ao mínimo, mas o voo já é algo que nos impressiona a nós, seres sem penas. Mas regressando à metáfora em que o criador, o artista, é um ser que conquista as suas penas e, nem que seja por um momento fulgurante, adquire essa habilidade de voo, as horas de voo muitas vezes são conquistadas no seu ofício, são projetos qual Leonardo da Vinci e os seus esquiços, um dia eu vou voar, inventamos máquinas, proto-aviões, porque os aviões dos outros não nos servem, nós temos de criar um avião da nossa lavra. Os mais sortudos podem milagrosamente inventar várias máquinas de voo e há outros que não conseguem, e às vezes esse meio caminho será um passo decisivo ou um ponto de partida fecundo para futuros projetistas de aviões. Às vezes estes artistas ficam a meio caminho, são decisivos para os artistas futuros. Este combate de gravidade faz assédio às minhas asas, num mundo em que todos nascem albatrozes, esqueceram-se a dificuldade de levantar voo, que é sempre este desafio, pois a gravidade é omnipresente, ao contrário de Deus, está em todo o lado, basta um deslize para que comecemos a ser puxados para baixo. O estar em baixo é que é a norma. O voo é um desafio, é uma transgressão. A gravidade só está à espera de um falhanço mínimo. E basta um tiro, que não precisa de ser certeiro, mas um tiro que amedronta a ave. E essa ave perde a confiança, até se esquece que é ave e começa a queda. Algumas recuperam logo e é verdade, eu sou uma ave. Não sei se já viram esses vídeos em que o tiro passa pelas penas da asa, a ave perde ali uns metros e como se esquecesse, mas eu sou o quê? E recupera logo e, ok, sou uma ave. No limite, quando leva um tiro em cheio, inicia, de repente, no momento anterior, a ave era uma ave e naquele momento em que a bala se apossa do seu peito, a queda de um grave, cai a aceleração de 9,8 metros por segundo e aí perde a diferença. O voo fica para trás, torna-se uma lembrança cada vez mais distante à medida que a queda se consuma. E no chão, rebola e às vezes até se safa, outras vezes cai morta, mas torna-se um animal apressadamente terrestre. Uma ave que descobre que deixou de ser ave no momento em que foi alvo de um tiro é algo que a apanha de surpresa. E é uma surpresa que não dá origem a comédias. As outras aves que não nascem aves, os ícaros, e o comediante que eu gosto é sempre um ícaro, é aquele que desafia o sol e volta e meia até ganha. Estes ícaros, por momentos, conseguem fazer sombra ao sol. Cada vez mais difíceis, pois há um preço a pagar. O sol é apanhado de surpresa, mas há um momento em que vou aumentar a temperatura e vou-te queimar a cera que o nessas penas, e o Ícaro inicia a sua descida, uma homenagem a Satã,
sendo que o inferno não é o reino de Ícaro, não é? Essa queda é consumada no mar de lágrimas, no mar de frustrações, e mesmo que regresse ao solo com algumas penas, como projeto de asas, essa queda por vezes marca... Há artistas que decidem não mais voar e há outros, ok, preciso de outro tipo de asas. Há uma plateia que vê isto tudo. Aqueles que nasceram com asas não conseguem criar uma relação com aqueles que têm de adquirir as asas pena a pena, contra tudo e contra todos. Um exemplo, em Portugal, o Saramago. Se pensarmos na arte como uma corrida, e só isto é já pensar num modelo, numa lógica de lucro, e uma lógica de lucro bem pensada é um oxímoro. Se é lógica não pode ter lucro. A lógica de lucro é das coisas mais ilógicas que existem. Aqui está um oxímoro poucas vezes compreendido como tal. O Saramago estava a acontecer uma corrida, um grande pelotão, Lobo Antunes, Cardoso Pires, Virgílio Ferreira, Torga, o Namora. Isso é conhecido, seja dos diários do Pacheco, outros escritos da altura, mesmo os escritos desses autores na altura, sei lá, o Virgílio Ferreira, e todos estes escritores me dizem mais ou menos alguma coisa, tirando o Namora, que eu não conheço e nem faço tensões de navegar nas suas águas. No entanto, o Saramago, porque é que ele é tão desprezado por estas pessoas, principalmente pelo Lobo Antunes, o Cardoso Pires, porque ninguém estava à espera. Eles estavam nesse pelotão, é uma espécie de micropelotão, pensando em todos os escritores e os aspirantes a escritores, o pelotão eventualmente está lá para trás. Eles criaram uma constelação, acharam, nós é que somos o pelotão, aqueles lá atrás são outra coisa, e estavam ali com bicicletas ultra equipadas, e alguns já iam de motoreta, porque eles é que fazem as regras. Boas famílias, etc. E pensava, para correr é preciso vir daqui. E o Saramago começou a corrida lá atrás, triciclo, vai ganhando embalagem, pois quem esteve sempre à parte acha que aquela é a norma e como estão tão desligados da realidade, eles abrandam um passo. Eu estou tão à vontade que nem preciso de dar à pata. Quem está atrás, se quiser brincar nessa corrida, vai ter que dar ao pedal. E o Saramago, ao começar triciclo, partindo de um ângulo que ninguém o esperava, mais uma vez, quem é interessante na arte é aquele que vem de um ângulo que ninguém está à espera. Tudo o resto é continuação da norma vigente. E há um momento em que ele começa a aproximar-se e o triciclo sofre uma metamorfose, passa a bicicleta, passa a mota, de repente torna-se um foguetão. E essa malta, quando começa a ver o Saramago a ultrapassar a uma velocidade que eles não conseguem acompanhar, caraças, fomos ultrapassados. Não conseguiram engolir o facto do Saramago começar a tornar-se um escritor do caraças e, no limite, ganhar o Nobel. Era para isso que eles estavam a correr. Frisando, todos estes escritores que eu acabei de numerar são escritores do caraças. Só que eles convenceram-se que isso que estava feito. Compreendiam o jogo. A fome é uma cena do caraças. A fome faz com que um animal vindo do nada, um homem vindo de triciclo, consiga ultrapassar aqueles que tiveram acesso às melhores bicicletas. E é isso é que o pessoal descura. Regressando para o nosso caso, eu não sinto vertigem em quase nenhuma comédia atual em Portugal. Sinto que se pensa e escreve e atua com a realidade atrás nas costas, que me parece que é algo que se vai pagar bastante caro daqui em diante. O mundo está a tornar-se noutra coisa. O facto de nos termos abalançado para os territórios do entretenimento, esquecido a questão da arte, não procurarmos uma relação mais próxima com o mundo que está à nossa volta, com o presente, vamos pagar. Os vindores olharam para nós como estes gajos tiveram acesso a tanta coisa. Eram todos cegos, não viram aquilo que estava a acontecer. Costas voltadas para a realidade, isto é, como são reféns da bolha, e a bolha está protegida, tem ar-condicionado, tem boas provisões, tem acesso a tudo e do melhor, os mais recentes ópios, o último grito da fantasia, e eles acreditam que aquilo é o mundo. Aquela bolha é uma representação fidedigna do restante, mas enganam-se. Não lidam com a morte. Ao fazer de conta que a morte não existe, tudo perde a vertigem. O grito nem chega a brotar e é daí que o berro seja suficiente para exprimir seja o que for. O berro é a palavra a cochear, é dar de si. O grito acontece na arte quando o artista vai ao limite da palavra e dá-se conta que a palavra, apesar de muito afinada,
é romba. E a palavra estilhaço dá origem ao grito. E é preciso que essa paisagem de grito seja assimilada por tudo o que está à volta, por todos os animais. É uma espécie de princesa da Disney macabra. Todos os animais se aproximam, mas para ver outra coisa. Porque aquilo nunca foi visto. E a partir daí, quando isso amaina, quando começamos a perceber as entranhas do grito, aí sim, a palavra entra de novo, agora com um novo fulgor. Agora sem nada a perder. O berro não dá nada. O berro, o que é um berro? O berro é uma palavra com enxumaços. Uma palavra com enxumaços é menos palavra. Uma palavra com enxumaços é uma palavra sem confiança em si própria. A língua também se tornou isso, é tudo enxumaços do politicamente correto, os enxumaços do prestígio, da reputação. Eu digo isto porque quando estiver com o outro, quer que ele recorde esta citação, que nunca é uma citação da sua lavra, é sempre um eco que ele foi respigar a uma boca cimeira. Nunca chegamos ao domínio do grito, nunca chegamos ao domínio da vertigem, nunca chegamos ao domínio da morte, nunca chegamos às portas do inferno. Utilizando a expressão de Herbert Weller, é sempre uma comédia sem inferno. Aquilo nem sei se chega a ser cinzas. Nós olhamos para aquilo, olhar para aquelas cinzas, nunca pensamos isto um dia foi fogo. E podemos remexer, podemos fazer uma mousse de cinzas, mas não conseguimos criar uma espécie de projeto Fênix. Se houve Fênix naquelas cinzas, ela não vai renascer. Aquilo foi a sua última morte. Esta comédia é uma comédia para cansados, pá. É uma comédia que não acredita em si própria, não tem qualquer ambição pela verdade, a verdade no sentido em que há um refrão que é entoado por todos. Se calhar importa perceber os labirintos de quem é que está a dizer. O Minotauro, que está no centro do labirinto, já está entediado. Epá, estou farto das vossas lenga-lengas. Se me entram aqui, eu já não tenho vontade, que eu tenho medo de apanhar alguma doença monótona que vem no vosso sangue. Eu preciso de qualquer coisa que me anime, mas não é essa animação burguesa. Eu quero uma animação que me faça rachar esta pele de Minotauro e que me torne outra coisa. No fim da festa, saímos da festa exatamente os mesmos. Com mais ressaca, com mais dores de cabeça, mas não é uma dor de cabeça que seja fecunda, que se transforme em obra. E esse é outro critério. Mesmo uma coisa que é trabalhada para estabelecer uma relação com quem a vê. Se for um solo stand-up, possivelmente conseguimos ver o solo até ao fim porque está trabalhado para tal, está trabalhado para não entediar, ter os momentos certos, ali há um momento mais alto, mais baixo, pode ser consumido em segundo ecrã, sem haver problema, as ideias não são densas, aquilo que é dito em 2 minutos podia ser resumido a uma frase, e um gajo basta só petiscar volta e meia e percebe aquilo tudo. Aliás, se calhar a 10 minutos do sol percebemos exatamente qual é a conclusão do sol. Não há nenhum passo extravagante, não há nenhum passo naquela dança que perturba a nossa dança do cotidiano. E é isso, pelo menos, se calhar sou um romântico nesse aspecto, que é expectável a um solo de comédia. Estamos a ver um solo de comédia e há ali um passo naquela coreografia que é de tal forma extravagante que pomos em causa a coreografia do cotidiano. Eu acho que sabia dançar, mas isso é uma maquinação. Tenho de centrar-me e perceber onde é que eu estou a falhar enquanto dançarino desta vida, que é escassa, tendo para o fim, merece uma visão mais crítica. Não há visões críticas sobre nada. A tendência é ir para o sítio mais aguado. A arte que durante muito tempo, e a comédia sem exceção, ia no sentido da destilação, algo mais puro, mais veneno. Epá, não me diluas o veneno, eu quero o veneno mais puro que encontrar. E fazia isso, a destilação fracionada, no sentido a máxima pureza possível. Hoje em dia vamos no sentido contrário. Dá uma versão diluída do mundo. Só ali um travozinho a mundo. Porque caso o travo seja amargo, uma pessoa nem tem já o palato treinado. Isto é notas de quê? É notas do carvalho? Já confundimos a pipa com o vinho e com o enólogo e com o branding. Já confundimos tudo. O nosso palato já está avesso a minudências. Não há essa energia, não há essa transferência de energia que era expectável na obra de um artista. Entramos na obra do artista, livro, filme, solo stand-up, há uma transferência de energia, há uma conservação de energia. A energia que aquele artista despendeu ao construir aquela obra era lançada para algumas pessoas, poucas. Aquela pessoa ia fazer qualquer coisa no seu ofício, supondo que é comediante, então faz comédia, se é escritor,
faz merdas de letras, não é? E dá-se este mistério, quer dizer que a energia foi perdida. Supondo que ele gastou energia a fazer aquele solo, não há transferência. Eu não me sinto com mais energia. A arte revela os seus pés de barro, pode ter comprado os ténis mais caros, a sua roupa mais cara, mas mesmo assim revela a sua fragilidade. Por conseguinte, revela a nossa miopia em relação àquele espetáculo. Não sei, não é isso que eu quero, pá. Eu, quando sou apanhado nessas armadilhas, no limite consigo ver o sol até ao fim, e nesse aspecto não sei se é bom, se é mau, porque há stand-up comedians que conseguem bastante melhores e eu saio aos 10 minutos, pois aquele estilo já o vi, aquela forma de criar piadas já a vi, não me está a adicionar nada. Reconheço o mérito a nível da oficina, mas não há transcendência. Quando é uma coisa ainda mais mastigada, feita para vermos em segundo ecrã, como se fosse um podcast aguado, não há densidade nenhuma, logo não é exigível de nós uma atenção, papamos aquilo até ao fim. Feitas as contas, não retive nada, ok, é uma comédia centrada no eu, mas não há vertigem. Não há vertigem nesse grito. Não há vertigem nesse grito, esse berro não é nada. Eu não gosto de comediantes que berrem. Isto é uma provocação e só isso é um indicador. Não gostam que berrem, muito menos que gritem. Mas eu interessa-me o grito na arte. Estou numa fase que só o grito é que me interessa. Neste marasmo intelectual, o grito tem este condão de ser uma síntese da transgressão. Está tudo a cantar uma música e há um gajo que grita e de repente aquela música que parecia servir de atmosfera para aqueles anos, para aquelas ideias, tudo para. E basta um grito. E é a partir daí que se começa a fazer qualquer coisa nova. Parece-me que essa audácia anda desaparecida, anda a monte. Vou continuar à procura. Vou continuar à procura.